Bom dia, Pai do Senhor, que você fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 2 de dezembro de 2025, né? Aleluia, glória a Deus, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro nessa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem que confiar na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, repreendendo toda obra das trevas. Eu que te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor, a gente está em 1 Crônicas 19, tá? Que vai falar sobre a guerra de Davi e os Amonitas, tá bom? Diz assim: algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu e seu filho foi o seu sucessor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa e preciosa palavra do momento João 3:30, que eu, a missionária Nadira Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, meu Deus, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser exaltado, para que seu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, que eu não venha falar de mim, mas que eu só venha falar de ti, porque a honra, a glória, o poder, a adoração é somente para ti, meu Deus. João Batista já dizia em João 3:30 que ele diminuísse e que Jesus crescesse, porque aqui é sobre Jesus, né? Não é sobre mim. Alaia Sori decanta, Alaia, também te amo, meu Deus. É sobre Jesus, né? Que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso eu estou aqui, adorando e louvando no canal João 3:30 o nome dele. Que a presença do Espírito Santo de Deus venha a ser real neste canal, que almas venham a ser alcançadas. Senhor, eu não espero multidões, mas eu espero pessoas que gostam de meditar na tua palavra, para que haja libertação e transformação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, 1 Crônicas 19. A guerra contra os Amonitas. Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu e seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou, serei bondoso com Harium, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanun seu pesar pela morte do seu pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, né? E aí, igreja, olha só o que vai acontecer. Eu acho tremenda essa passagem. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas para expressar condolência a Hanu, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruir. Igreja, olha só né, o que os líderes dos amonitas falaram para, né, o filho do rei Naás, que havia morrido. Davi quis no seu coração simplesmente, né, chegar lá e ser fiel, ser legal com seu filho, dando as condolências, porque o seu pai havia morrido, o seu pai havia sido, tudo bem, havia sido muito bondoso com Davi. Tá bom, meu filho. Então, e Davi falou assim, não, como Naás foi bondoso comigo, eu vou ser bondoso com seu filho Horu, né? Hanu, vou lhe mandar, né, as minhas condolências, igreja. Só que é muito interessante, em todo lugar tem pessoas que são perversas, tá? Pessoas que levam tudo, aleluia, glória a Deus, né? Pra maldade, elas são maus, seus olhos são maus, são cheios de gorduras de maldade e elas acham que todo mundo é igual, né? Manuel, abaixa, por favor. E no 3. Então Hanu prendeu os mensageiros de Davi, raspou-lhe a barba, cortou a metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Então, quando Hanás fez isso, ele humilhou, tá? Ele humilhou ali, né, os homens de Davi, que foram lá, os mensageiros, isso é sinônimo de humilhação, né? E quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, tá? E lhes mandou dizer, fiquem em Jericó até que a barba cresça, então voltem para casa. Eles não poderiam voltar para casa com a metade da barba raspada, né? E ainda com a metade das roupas rasgadas até as nádegas. Era uma humilhação total, igreja, tá? Foi, tipo assim, humilhou mesmo, tá? Então, assim, Davi foi de uma maneira e eles simplesmente vieram de totalmente diferente por causa de um mau conselho, tá bom? No 6. Vendo Hanu e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia de Aram, Maac, de Zobá, carros de guerra e condutores de carro por 35 toneladas de prata. Tinha necessidade disso? É
É óbvio que não, né, igreja? De maneira nenhuma havia necessidade disso, tá? Então, o mau conselho, tá? Trouxe ali uma guerra terrível. Vamos lá. Erugaram 32 mil carros de condutores, contrataram o rei de Maaca como tropas, o qual veio acampou-se perto de Medeba. Os amonitas foram convocados em suas cidades e partiram para a batalha. Então ele vai, né? Ele afronta, mas depois ele não consegue sustentar ali a afronta, né? Então ele convoca, né, outros reis para ali estar ajudando na batalha. Aí no 8 diz assim: ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse contra o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade. Os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto, né? Então, né, os amonitas puseram-se na posição de combate, aqueles que ele havia contratado também, que chamou para a guerra, né? Uma guerra desnecessária, né? Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Então tiveram assim, né, uma conversa, né, aleluia, né, e ali ele falou, não, se os arameus ou, né, ou os amonitas forem mais fortes, um ajudar o outro, né, na guerra. Então tiveram aquela união, né, porque unidade, ok? Seja forte, lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for da sua vontade. Igreja, a fala dele é muito forte, tá? Lutar pelo nosso Deus, né? E que o Senhor faça a sua vontade, né? Então, essa fala dele foi algo assim que provavelmente mexeu com o mundo espiritual, né? Olha, pelas cidades, gente, tem hora que essas canetas minhas falham tanto, né? E que o Senhor faça o que for da sua vontade. Então, Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, né? Que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, então fugiram, tá? Fugiram. Os arameus fugiram, né? E aí os amonitas também fugiram, né? Abissai, fugiram de seu irmão Abissai, entraram na cidade, assim Joabe voltou para Jerusalém. Então, igreja, os amonitas fugiram, os arameus fugiram. Então, eles foram lá, né? E assim Joabe voltou para Jerusalém. E aí, assim, no 16, ao perceber os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviou mensageiro para trazer arameus que viviam de outro lado do Eufrates. E Sofaque, o comandante do exército de Hadazer, veio à frente deles. Informados disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão e avançou contra eles e formou linha de combate defronte deles, mas começado o combate. Então, igreja, eles foram buscar refúgio, tá? Eles foram buscar ajuda. Igreja, uma guerra totalmente desnecessária, né? Tinha necessidade dessa guerra? Tinha? Não. Tudo por causa de uma pessoa maldosa, de uma liderança perversa, né? Igreja, quantos nos dias de hoje tem acontecido isso? Quantas liderança perversa, maldosa, que distorcem, né, a situação para prejudicar o próximo, né? E não sabe a guerra espiritual que vai causar naquela pessoa. Ele não tem noção, né? Da maldade dele. Decanta lá Yashori decanta, né? E diz assim no 18: eles fugiram de diante de Israel e Davi matou 7.000 dos seus condutores de carro de guerra. Tinha necessidade de morrer. Davi matou 7.000 dos seus condutores de carro de guerra. Tinha necessidade de morrer 7.000 pessoas? Tinha necessidade? Hã? Não tinha. E 40.000 dos soldados da infantaria. Tinha necessidade? Não tinha necessidade nenhuma, tá? Mas aí, igreja, a morte sangrenta, desnecessária, aconteceu. Também matou Safate, o comandante do exército, né? Então, Davi matou 47.000. Morreram. Numa guerra desnecessária. Quando os vassalos de Hadazer viram que tinha sido derrotado por Israel, fizeram a paz com Davi,
sujeitaram a ele e os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Igreja, olha, a coisa é muito séria, né? Quantas vezes nós temos entrado em guerra que não é para entrar, né? Porque muitas vezes pessoas nos colocam em situações que não era pra gente estar, tá? A guerra não era minha, a guerra não é sua, né? Então muitas vezes a gente tem que sujeitar, né? Por amor de Deus, né? E eles sabiam aqui que eles não tinham força contra Davi, que Deus era com Davi, amém? Então, igreja, toda vez que eu medito nessa palavra, eu vejo, né, como que é, né, uma pessoa que não consegue ter uma visão espiritual. E às vezes, igreja, eu peço muito para Deus me dar discernimento de espírito, que eu já caí muito laço, muito, enganei com muitos crentes de terra, nem Bíblia, mas que não tinha temor de Deus, né? E isso é muito difícil. Pessoas mentirosas, falsas, invejosas, pessoas pervertidas, pessoas assim de imorais, né? De moralidade sexual, pessoas assim que tem hora que eu falo assim, meu Deus, que tipo de gente é essa, né? Ainda bem que quem vai ser fazer a separação do peixe podre do peixe bom é o Senhor, que vê todas as coisas, porque é muito complicado, né? Então, mas que Deus venha ter misericórdia da gente neste dia, porque Ele tem tido. Porque hoje é dia 2 de dezembro de 2025, igreja. Hoje é o último mês do ano, né? E o Senhor até aqui nos ajudou. Tome isso pra você, porque todos os dias eu tenho contado os dias. Porque eu sei que não tem sido fácil, mas eu sei que até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Deus abençoe e fique na paz.